Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 16 de maio de 2023. Seja muito muito ao nosso devocional de hoje. Nesta terça-feira, vamos finalizar então segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo hoje, seguindo aí a nossa maratona de leitura bíblica. É sempre bom recordar que é importante você faça a leitura bíblica, né? De preferência, que você faça aqui antes de começarmos o devocional, exatamente para você ter uma ideia do que vamos tratar aqui quando formos então fazer o nosso devocional ao vivo. Bom, 2 Timóteo, eu quero destacar aqui alguns versículos e a partir desses versículos nós vamos pegar aqui preciosas lições. Deixa eu ler o texto logo e aí a gente vai conversar sobre o que vai ser tratado hoje então. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. 2 Timóteo 4, 16 a 18 diz assim: Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que, por mim, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Bom, as últimas palavras registradas do apóstolo Paulo, o maior pregador da igreja cristã, o maior missionário da igreja cristã, aquele que melhor fundamentou e sistematizou especialmente a doutrina da graça de Deus. Poderia ficar aqui falando de adjetivos para definir o apóstolo Paulo durante talvez alguns minutos. Sem dúvida alguma, um dos homens mais excepcionais que a palavra de Deus nos apresenta. Mas o que acontece é que nas suas últimas palavras registradas na Bíblia, obviamente, essas não foram de fato as últimas palavras de Paulo, mas as últimas registradas nas Escrituras mostram um homem abandonado. Esse que deu a sua vida e fez tanto por tantas pessoas, no final da vida dele está sozinho, mas extremamente forte diante da tribulação. É um paradoxo isso, ou pelo menos é algo que não nos encaixa muito bem. Como assim alguém abandonado e forte em meio à tribulação? Era exatamente assim que Paulo estava. E sabemos que as últimas palavras de um mestre são sempre muito valiosas, porque ali já tem um homem maduro, um homem experimentado e principalmente um homem já nos seus últimos momentos de vida, que tem ali toda a sua maturidade, experiência para passar para todos nós. Então, essas últimas palavras são extremamente valiosas. E nós temos aqui 3 preciosas lições do apóstolo. Esse que era, ou que foi o maior, ou talvez o mais importante evangelista da história da igreja, deu a sua vida por muitas pessoas, abandonado, mas forte, nos dá aqui 3 lições preciosas. Quais são essas lições? Primeira lição: ele não guardava rancor ou mágoa. Olha aí o versículo 16, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. E esse ninguém aqui, obviamente ele está se referindo a todos aqueles que ele fez o bem em algum momento da vida dessas pessoas. Mas ele diz: ninguém veio me apoiar, todos me abandonaram. E ele diz que isso não lhe seja cobrado. Era uma oportunidade aqui, talvez, de Paulo ser bem vingativo, né? E dizer: não, essas pessoas devem ser cobradas. Mas pelo contrário, ele fala que não era para ser cobrado. Ele demonstrou compaixão e misericórdia com pessoas que fizeram para ele muito, muito mal. E essa é a primeira lição que nós recebemos do apóstolo: não guardar rancor ou mágoa. Só que isso soa como um contrassenso,
Porque nós somos ensinados a desprezar pessoas que nos feriram ou prejudicaram. Nós somos ensinados, nós somos muito ensinados, por sinal, que pessoas, por exemplo, tóxicas, devem ser o quê? Excluídas, devem ser retiradas, né? Nós aprendemos que pessoas que nos fizeram mal devem ser completamente ignoradas das nossas próprias vidas. Só que não é assim que o apóstolo Paulo trata aqueles que o abandonaram. Não é assim que o apóstolo trata aqueles que prejudicaram a vida dele. Ele trata exatamente o contrário. Então, a primeira grande lição do apóstolo aqui é compaixão, não guardar rancor e não guardar mágoa. Pelo contrário, ter o coração leve, o coração livre. E era assim que Paulo se sentia. Talvez por isso estivesse tão forte, porque não guardava no seu coração nenhum tipo de rancor ou mágoa. A segunda lição do apóstolo é que ele continuou servindo ao Senhor. Olha aí o versículo 17. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Paulo disse: eu vou continuar trabalhando, mesmo nos seus momentos de aflição, ele serviu. Mesmo nos seus momentos de dor, ele continuou entregando a sua vida para servir pessoas. E nesse caso aqui, é mais contundente ou simbólico o seu serviço. Por quê? Porque era tão simbólico. É porque ele estava servindo aos seus algozes. Os gentios que ele estava servindo, proclamando o evangelho, eram exatamente os guardas, eram os magistrados que estavam julgando o caso dele, ou seja, pessoas que estavam ali para condená-lo. E ele estava ali para proclamar a palavra de Deus. Tem um livro que conta a história dos mártires ali do Império Romano, e esse livro diz que muitos soldados romanos largavam as suas espadas, despiam-se das suas armaduras e entravam na fila. Fila essa que era formada por cristãos que seriam devorados por feras na arena. Então, era muito comum isso acontecer. Soldados romanos ali que estavam escoltando os crentes para a arena, eles mesmos entravam na fila e se tornavam também, eram também devorados ali por feras, proclamando e aceitando a mensagem da cruz, o que é de fato muito lindo. Paulo continuou fazendo isso, continuou servindo. E existe em nós mesmos uma tendência de parar de servir quando as dores se intensificam. Eu trabalho já no ministério desde 2001 que eu sirvo ao Senhor no ministério. E quantos irmãos preciosos que eu vi arrefecendo, perdendo o vigor da obra do Senhor, perdendo o vigor do serviço, porque às vezes foram maltratados, porque às vezes não foram tratados como deveriam, porque não foram honrados, porque não foram elogiados, ou mais, simplesmente porque estavam enfrentando uma dificuldade em casa, uma aflição em casa. Então usa às vezes aquela expressão, eu preciso nesse momento cuidar de mim mesmo. E quantos eu vi fazendo isso? E para minha dor e lamento, muitos dos que fizeram isso acabaram ficando até mesmo piores. Em vez de melhorar porque deixavam o serviço, eles até mesmo pioravam. Não foi uma nem duas vezes, foram vários daqueles que deixaram o serviço e regrediram muito na fé cristã. Não sei por que isso acontece, não posso dizer que isso vai acontecer sempre. O que eu posso dizer é que o apóstolo Paulo aqui, em meio à dor, em meio à aflição, em meio à dificuldade, preso, ele estava servindo, e servindo os seus algozes, servindo aqueles que o faziam mal. Então isso nos dá uma preciosa lição. Será que nós fazemos a mesma coisa? Ou diante da primeira perseguiçãozinha, às vezes alguém fala alguma coisa atravessado, nós já abandonamos o serviço, nós já deixamos de servir pessoas que estão ali para receber às vezes
uma ministração da nossa parte, ou mesmo só um cafezinho, ou um copo de água, ou qualquer outra coisa. O ponto é dizer que Paulo não parou de servir, mesmo em meio à dor, e isso é uma preciosíssima lição para todos nós. A nossa tendência é parar, é arrefecer, é diminuir o ritmo. Paulo não, ele manteve o ritmo das suas pregações. Mas em terceiro lugar, ou a terceira lição do apóstolo, é que ele estava confiante em Deus. Olha aí o versículo 18, ele diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Uau, muito rico isso. Paulo alimentou o seu coração com a promessa de que o Senhor o livraria e de que o Senhor o levaria para o reino celestial. Duas promessas riquíssimas da palavra de Deus que alimentaram o coração do apóstolo. E a pergunta que surge é: qual visão alimenta o seu coração? O que alimentava o coração de Paulo era o fato de que Deus o livraria, de que Deus o levaria a salvo para o seu reino celestial. Qual é a visão que alimenta o seu coração? É a visão de receber e ter muito dinheiro? É a visão de se livrar, às vezes, simplesmente de alguma dor ou angústia? Eu não sei. Qual visão ocupa o seu imaginário? A visão que ocupava o imaginário de Paulo era a visão do reino celestial de Deus e não dos reinos humanos e das coisas criadas. E talvez nós vamos precisar fazer aí uma inversão. Paulo, ele não olhava para a sua vida e via saúde plena. Ele olhava para a sua vida e via o reino celestial de Deus chegando para ele mesmo. Essa deve ser a nossa visão. Os nossos olhos devem estar sempre no reino vindouro de Deus, porque essa é a grande promessa dele dada aos seus filhos. Bom, moral da história, já para a gente ir resumindo tudo isso aí que a gente falou, qual é a moral da história? O que Paulo fez diante da cruenta perseguição do império oferece vislumbres preciosos. Compaixão, serviço e confiança em meio à dor são um convite ao louvor a Jesus. Foi o que Paulo fez. Confiança, compaixão, serviço e confiança em meio à dor. Ofereceu ali um convite para adorarmos a Deus. É o que ele faz aí no finalzinho do versículo 18. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Ou seja, o que Paulo fez refletiu em glória para Deus. E nós também devemos louvar a Deus, mesmo quando estivermos passando por alguma dor ou aflição. Não devemos deixar de louvar e adorar ao Senhor. Bom, desafio do Léo aí para essa terça-feira. Qual a aplicação final de tudo isso que podemos fazer? O que vamos fazer diante da tribulação? O que você vai fazer diante da tribulação? Lembra que Paulo, ele teve compaixão dos seus algozes, ele continuou servindo os seus opressores e ele continuou confiando em Deus em todo o tempo. Isso reflete uma pergunta: o que vamos fazer diante da tribulação? Qual é a sua reação diante da tribulação? Qual é a sua reação diante da dor? Talvez você está enfrentando uma grande tribulação, um momento de dor e angústia na sua vida, um momento de baixa, de tristeza, de angústia. Talvez você está enfrentando uma enfermidade, eu não sei. Mas o ponto é, qual é a sua reação diante da tribulação? Paulo nos deu uma lição aqui de um homem experiente, maduro e que andou com Deus. Compaixão, serviço e confiança. Qual é a sua reação? Mas também, talvez você não está passando por uma aflição, mas você pode aconselhar pessoas. Que o seu conselho também seja como o conselho do apóstolo Paulo, recheado de compaixão, serviço e confiança. Aconselhe pessoas a continuar confiando no Senhor. Aconselhe pessoas a sempre terem compaixão com outras pessoas, porque é assim que o apóstolo Paulo nos ensina. E por último, qual é a sua oração? A sua oração é de alguém confiante? É de alguém que também serve e tem compaixão? Ou a sua oração está distante disso? Talvez nós vamos precisar fazer esse ajuste aí na nossa
própria maneira de enxergar a nossa perspectiva em relação a todas essas coisas. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, para um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós nos deparamos nesta manhã com esse testemunho tão lindo do apóstolo Paulo. Senhor, ele demonstrou compaixão, ele continuou servindo e ele continuou confiando no Senhor, mesmo em meio a uma grande e cruel perseguição. Senhor, isso é um exemplo tão precioso de alguém que conhecia e tinha muito amor pela mensagem e principalmente, meu Deus, aplicava essa mensagem à sua própria vida. Que o Senhor nos dê graça para assim também fazermos. Que a mensagem do Evangelho, que a mensagem de entrega do Senhor por nós possa motivar o nosso coração a fazer o mesmo. Essa é a nossa oração e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.